Olá pessoal, vamos aqui dar prosseguimento a mais uma aula da nossa EBD, né? Nesse semestre a gente está estudando o livro do Hernandes Dias Lopes sobre o Evangelho de Lucas, né? E a gente está no capítulo 4, tá? Então essa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre esse capítulo 4 do Evangelho de Lucas, que vai falar pra gente sobre alguns cânticos que tem no Novo Testamento, vai falar um pouquinho de João Batista, vai falar um pouco de alguns milagres que já aconteceram ali, tá bom? Antes da gente começar essa aula, vamos orar, vamos pedir para Deus sabedoria, pedir para Deus tranquilidade. Vamos calmar nossos corações, fechar os nossos olhos e pedir para Deus orientação aqui nesse momento. Pai, eu quero começar, Pai, te agradecendo por mais uma vez ter a oportunidade, ó Pai, de falar da Tua Palavra, ó Pai. Mais uma vez a gente tem a oportunidade de estudar a Tua Palavra num país onde podemos fazer isso tão livremente, ó Pai, podemos fazer isso com tanta tranquilidade. Eu quero te agradecer por esse privilégio que temos, ó Pai, que é estudar, que é aprender a Tua Palavra, e muitas vezes a gente usa tão mal no nosso país, ó Pai. Pai, esteja agora me usando nessa aula, Pai, esteja preparando a mensagem que o Senhor quer que todos nós podemos ouvir, podemos aprender, ó Pai, para que a gente possa aplicar em nossas vidas, ó Pai. Esteja preparando os nossos ouvidos, ó Pai, para a gente entender bem, para a gente estar tranquilo, prestar atenção, ó Pai, e a gente possa sair dessa aula, ó Pai, transformado, ó Pai, mais próximo do Senhor, para que nós possamos ser cada vez mais parecido contigo, ó Pai. Nos abençoe e nos dê um bom momento agradável agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Então vamos lá, pessoal. Esse capítulo 4 do Evangelho de Lucas, do livro do Hernandes Dias Lopes, né? Ele começa falando, ele está terminando ali o capítulo 1 do livro de Lucas, né? Nesse finalzinho do capítulo 1, a gente começa a ter alguns cânticos de exaltações que temos no Novo Testamento. No Evangelho de Lucas nós temos 4 cânticos. Nesse capítulo 1 nós vamos abordar 2, né? Um que é um cântico de Maria e um que é um cântico de Zacarias, pai de João Batista. No capítulo 2 nós vamos ter os outros cânticos. Nessa aula nós vamos abordar dois cânticos. O primeiro dele é a gente vai ler Lucas capítulo 1, dos versículos 46 a 80. Nós não vamos ler tudo de uma vez para não ficar muito cansativo, tá? Mas a gente vai começar lendo agora o primeiro trecho, que é basicamente do versículo 46 até o 56, que é o Cântico de Maria, tá bom? Vou ler aqui, vocês acompanhem na Bíblia de vocês, né, na versão de vocês. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Esse primeiro trecho que a gente leu aqui, do versículo 46 até o 56, é um cântico de louvor de Maria, né? No livro fala Magnificat. Esse cântico, se a gente reparar bem, ele é bem dividido ele tem 3 partes, assim, como uma redação, né? Ele tem ali a introdução com o versículo 46 e 47, ele tem o desenvolvimento do versículo 48 ao 53, e ele tem a conclusão dos 54 e 56. A jovem Maria, nesse momento, ela está transbordando da palavra de Deus, ela está super feliz, ela está super próxima de Deus por tudo que Deus tem feito na vida dela, né? E ela solta esse belo cântico por essa proximidade com Deus, por essa alegria em Deus que ela está nesse momento, tá bom?
A gente pode dividir esse cântico de Maria, né, em três estrofes, basicamente. Né? Do 46 ao 50, ela exalta Deus, ela exalta a misericórdia de Deus. Do 51 ao 53, ela exalta a onipotência de Deus. E do 54 ao 55, ela exalta a fidelidade de Deus para com o povo de Israel. Deus nunca abandonou o povo de Israel. E é engraçado, a gente vai estudando e a gente vai tirando algumas lições desse cântico de Maria. Nos versículos 51, 52 e 53, Deus fala a transformação, a revolução, a mudança que ele fará, que ele fará, né, que Jesus fará. Então, se a gente ler ali o 51, 52 e 53, ele fala assim: ele realizou poderosos feitos com seus braços, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Ele retirou os soberbos, os soberbos não herdarão o reino dos céus, né? Derrubou os governantes do seu trono, mas exaltou os humildes. Nós, aqui no Brasil, que temos governantes ruins em todas as esferas aí que todas as esferas do nosso país temos governantes tão ruins, que só pensam no seu próprio umbigo, e Jesus está falando que esses governantes serão derrubados por eles, que ele é muito maior que esses governantes, que ele é o Senhor de tudo, né? Encheu de coisas boas os famintos, mas dividiu de mãos vazias os ricos. Então, aqueles ricos, aquelas pessoas que só pensam no seu próprio dinheiro, só pensam em si próprios, olha, esses não herdarão o reino de Deus. Agora, os humildes de espírito, aqueles que realmente se entregam para Deus, aquele que não há riqueza nenhuma no seu bolso, na sua carteira, mas sim a sua riqueza está em Cristo. Esses herdarão o reino dos céus. É interessante a gente observar também que Maria, do 46 ao 49, ela engrandece Deus como o soberano do tempo, né? Deus está na nossa história, né? A nossa história, nosso tempo se divide em antes e depois de Jesus Cristo. Isso é grandioso, né? Ela fala que Deus é poderoso e santo, no 49. Ela fala que ele é misericordioso, no 50. E ela fala que ele é justo e fiel, no 51 ao 55. Deus ele é tão misericordioso, tão poderoso, que ele escolheu uma simples mulher, uma jovem mulher de Nazaré, uma cidade qualquer, uma mulher sem nada, junto com um carpinteiro totalmente desconhecido. Para quê? Para dar luz àquela pessoa que é a pessoa mais importante da face da terra, que é Jesus Cristo, para ser pai deles. Deus é aquele que mudou a história, Deus é aquele que transforma vidas, e Maria deixa isso muito claro no cântico dela. Outra coisa que Deus faz aqui pra gente, que a gente olha do 51, 53, ele inverte valores, né? Quando ele está falando aí dos governos, dos soberbos, muitas vezes a gente aplaude essas pessoas, a sociedade aplaude esse tipo de situação nos dias de hoje. Muitas vezes a gente admira aqueles que têm palácios, que têm castelos, aqueles que têm tudo. E Jesus Cristo, quando ele vem, ele inverte todos esses valores. Ele está falando de reino dos céus, ele não está falando de reino da terra. Jesus Cristo não andou por palácios, Jesus Cristo não andou por ruas de ouro. Pelo contrário, Jesus Cristo ele passou por muitos lugares que essas pessoas que vivem em palácios, castelos, jamais passarão. Jesus ele inverte valores. Muitos valores daquela época, que inclusive permanecem até hoje, Jesus Cristo vem para transformar, vem para trocar. Hoje, o nosso Deus, dinheiro, vale muito mais que qualquer coisa, e pelo contrário, Deus só quer que nós tenhamos olhos para Ele, para o Filho dele, Jesus Cristo, para que a gente olhe para Ele, se espelhe nele, procure Ele, e Ele vai nos dar o pão de cada dia, Ele vai nos dar tudo que a gente necessita. Deus inverte valores. Os valores da sociedade hoje são muito diferentes dos valores do que Deus prega para a gente. Maria fala da nossa necessidade de Deus, ela reconhece a necessidade da salvação, ela reconhece a necessidade de ter nosso Deus Salvador, ela reconhece o que Deus fez por ela. Maria fala aqui que ela vai ser reconhecida para todo sempre, porque Deus fez isso por ela, não porque ela fez algo grandioso, não porque ela
ela fez qualquer tipo de coisa. Não, muito pelo contrário, Deus fez por ela. Quantas vezes nós nos engrandecemos, quantas vezes nós queremos entrar na história, mas será que a gente tem colocado Deus em primeiro lugar? E se Deus tiver a vontade dele, ele vai nos colocar na história, ele vai fazer qualquer coisa por nós. Mas é ele que faz, tudo parte dele. E Maria deixa isso muito claro, falando que isso parte de Deus, tá? Esse primeiro trecho do Cântico de Maria, logo na sequência a gente vai ter um trecho falando do nascimento de João Batista, né? Dos 57 ao 66. Vamos ler aqui com a gente aqui. Ao se contemplar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. A sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado de João. Disseram-lhe: você não há nenhum parente com este nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, suas línguas soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser desse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Aqui está falando da história de João Batista. João Batista nasce já como um milagre, né? Zacarias ele já tem uma idade avançada, Isabel é estéril e como um milagre de Deus vem João Batista. Outro milagre que Deus opera na história de João Batista, né? Zacarias ele estava mudo, ele não estava conseguindo falar nada, e as pessoas, quando ele foram circuncidar o menino, as pessoas queriam que ele chamasse também Zacarias como o pai, mas a mãe falou: não, ele vai chamar João. E perguntaram para o pai com uma tabuinha lá, ele escreveu: ele vai chamar João. A partir desse momento o pai começa a falar, tamanho poder de Deus. E a partir continuando esse momento, Zacarias continuou louvando e glorificando a Deus, e João se chamou João. Todo mundo sabia que João seria uma pessoa especial. O pai dele próprio profetizou aqui no final, foi cheio de espírito e profetizou: louvado seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Prosseguindo a história, depois do nascimento de João Batista, começa o cântico de Zacarias. O segundo cântico, eu falei no começo da aula que são 4 cânticos no livro de Lucas, falamos o cântico de Maria no começo da aula, agora estamos falando o cântico de Zacarias, que vai a partir do versículo 67 até o final do capítulo 1 aqui. Então vamos ler para a gente encerrar a aula, tá bom? Seu pai Zacarias foi cheio de espírito e profetizou: louvado seja o Senhor, ó Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós. Na linhagem do seu servo Davi, como falaram seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança. O juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servi-lo sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, porque a causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar-nos nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia, se fortalecia no espírito e viveu no deserto, até aparecer publicamente em Israel. Zacarias foi qualificado pelo Espírito Santo para cantar. Como eu disse, ele era mudo e agora ele está cantando. Olha que maravilha que Deus fez na vida de Zacarias. Essa canção ela é muito parecida com a canção de Maria. Ela também tem a introdução, ela também tem desenvolvimento e também a conclusão. Só que diferente da canção de Maria, que foi feita para exaltar Deus, essa ela traz lições da vida de Cristo, né? Ela traz lições do que aquilo que Jesus vai fazer. No versículo 68 ele fala: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Jesus Cristo veio para nos redimir. Ele veio para nos libertar da escravidão do pecado.
Ele veio para ele veio ele pagou um alto preço para isso. E ele veio para nos dar essa liberdade. Agora nós podemos vencer o pecado depois da vinda de Cristo. E muitas vezes a gente subestima isso, a gente nem ignora, né? A gente está pecando e continua pecando, a gente tá fazendo uma coisa errada e continua fazendo tudo errado. A gente não dá valor ao verdadeiro sacrifício que Cristo fez por nós. Cristo nos dá vitória sobre o nosso inimigo. Agora o inimigo é derrotado, o nosso inimigo é derrotado. Agora os nossos pecados foram derrotados. A vinda de Jesus Cristo nos dá o cumprimento da promessa nos traz essa vitória sobre o inimigo. Jesus veio para nos trazer esperança. Em meio a todos os nossos medos, né? A gente está passando por uma pandemia, por um momento onde a saúde é um problema, onde como consequência temos problemas de emprego, temos problemas com comida, problemas psicológicos, depressão, com vários problemas. Mas Jesus é a nossa esperança. Jesus é aquele que jamais vai nos desamparar. Jesus é aquele que prometeu para a gente estar com a gente sempre. E Ele sempre cuidou do seu povo, Ele sempre esteve presente, Ele cuida dos seus filhos. Deus amou tanto o mundo que Ele mandou seu Filho para morrer por nós. Tamanha demonstração de amor é essa. Ele nos prometeu o pão de cada dia. Ele é essa esperança. Ele é esse que está com nós do nosso lado, cuidando de nós sempre. Zacarias ele bendiz o Senhor pela salvação, pelo cumprimento da promessa. Ele bendiz o Senhor pela vinda de João, pela vida de João Batista, o precursor de Jesus, aquele que está preparando o caminho, aquele que está chamando o povo para arrependimento, aquele que está conduzindo o povo para a salvação. Mas ele não é Jesus. Quem vai trazer a salvação é Jesus, que vem logo após Zacarias. Zacarias está preparando o terreno para que Jesus venha e cumpra a sua missão. A vida de João, ela pode ser resumida basicamente no versículo 80 do capítulo 1. O menino crescia e se fortalecia no espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. Zacarias ele se preparou. Zacarias ele ficou no deserto se preparando. Será que a gente tem se preparado? Será que a gente tem se aproximado de Deus? Será que a gente tem tirado um momento onde a gente deixa tudo de lado e a gente foca em estar somente com Deus? Zacarias fez isso. Muitos dos grandes personagens bíblicos fizeram isso. Eles esqueceram tudo e tiveram um momento com Deus. O William Hendrickson, ele fala que os que planejam exercer influência sobre multidões primeiro devem preparar-se ficando sozinhos com Deus. Será que muitas vezes a gente quer fazer tanta diferença, muitas vezes a gente quer transformar um lugar, transformar a nossa família, transformar o nosso trabalho, transformar algum lugar, mas será que primeiro a gente tem ficado sozinho com Deus e ouvido tudo aquilo que Ele tem para falar para nós, ter deixado de transformar nossos corações? E assim encerra o capítulo 1 do livro de Lucas, e assim a gente encerra essa aula com um desafio. A gente tem ficado sozinhos com Deus? Se não está, vamos tirar essa semana alguns momentos sozinhos com Deus, orando, lendo, meditando na palavra, procurando entender, procurando buscar aquilo que Deus quer para nossas vidas e que a gente possa aplicar, e aí sim a gente possa ir para Israel e se mostrar para Israel e transformar aquela cidade, tá bom? Vamos orar para encerrar. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai, muito obrigado por essa aula, ó Pai. Muito obrigado, Pai, por ter nos mostrado, ó Pai, os seus grandes feitos, ó Pai, na vida de Maria, na vida de Zacarias, na vida de João Batista, ó Pai. Nós temos vendo todos os milagres, toda a preparação que o Senhor fez, ó Pai, para a vinda do seu Filho, ó Pai. Aquele que morreu por nós, aquele que fez o maior sacrifício que nós já podemos ver, ó Pai. Aquele que nos libertou do pecado, ó Pai. Muitas vezes a gente esquece disso e vive em pecado sem nos preocupar com isso, sem pensar que o Senhor é aquele que sacrificou o seu Filho, ó Pai, para que nós fôssemos libertos do pecado, ó Pai. Nos dê sabedoria, ó Pai, nos instrua, ó Pai, para que a gente possa seguir as nossas vidas. Assim como eu te peço e te louvo sempre, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pessoal. Boa aula. Boa semana a todos. Até a próxima.